Você tem toda a razão, Ororo. Emma Frost. A Usurpadora. Oferecimento. O dia que Kitty Pryde deixa os X-Men é o dia que os X-Men caem. Em 1963, Chris Claremont decidiu ser dramático com os mutantes da Marvel em Uncanny X-Men 151. Publicada no Brasil apenas em 1987, com Super Aventuras Marvel 56, nela temos troca de corpos, acidente de carros, os pais de Kitty chamando o Conselho Tutelar e, bom, palmitagem. Meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro, Mídia Branca, e hoje eu vou recomendar a Negroni Spagliato with Prosecco. Oh, stunning. Yeah. Porque eu tenho certeza que isso seria um drink que a Emma Frost beberia. E porque hoje nós vamos falar daquela vez que a Emma Frost decidiu ser a Tempestade. Mas antes, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Quando não tem Hellmann's, o sabor vai embora. Na verdade, a Hellmann's não tá patrocinando esse vídeo. Poderia, mas eu só queria trazer esse anúncio direto dos anos 80. Porque eu achei ele tão... Um anúncio de maionese no quadrinho dos X-Men. E o anúncio é tipo... Ai, que café gostoso. Eu só sei que, às vezes, eu fico nervoso no meio de muita gente branca, entende? Apesar de saberem como ela gosta daqui, acham que é melhor para a Kitty frequentar uma escola onde os alunos tenham sua idade. Será que eles têm o direito? Pergunta Noturno. E logo atrás temos Wolverine, o repetente com mais de 100 anos de idade do Instituto Xavier para jovens dotados. E assim, se me permitem continuar esse parênteses aqui sobre a idade da Kitty, em determinado momento dos X-Men, ela namora o bonitão de sunga ali, aquele ali de sunga azul, adendo. Ela, nesta época, tem quantos anos? 13. Sabe quantos anos o bonitão de sunga chamado Colossus tem? 19. Os pais da Kitty já deviam ter chamado o Conselho Tutelar há muito tempo, meu amor. O Xavier já era pra estar na delegacia nessa hora, prestando depoimento, porque ele tá deixando uma garota de 13 anos beijar um grandalhão de 19. Kitty saem prontos, atravessando todo mundo, porque, né, ela tem 13 anos e não é muito bem educada, porque ela nunca foi pra escola direito, coitada da garota. Então, provando que o Wolverine realmente merece continuar mais alguns anos como repetente que ele é, ele sugere que o Xavier mude a cabeça dos pais de Kitty com seus poderes telepáticos. E apesar de soar bem estranho, nesse momento, até que faz sentido o pedido do Wolverine, e não porque, né, vamos mudar a cabeça de todo mundo só porque a gente tem poder telecinético. Não, mas porque logo depois a gente descobre que a Kitty não vai sair do Instituto Xavier para, sei lá, morar com os pais dela. Ela vai simplesmente mudar para outro internato. E mais, o outro internato que ela está sendo transferida é o Instituto Massachusetts, que é dirigido por ela, a própria Emma Frost. Aposto que a querida Emma Frost utilizou os poderes dela para fazer a cabeça dos pais da Kitty, tá bom? Só isso que eu queria dizer. A branca problemática da vez, que adora entrar na cabeça dos outros, né? Curiosamente, todo mundo sabe a tal da Academia Massachusetts, ela é dirigida pela Emma Frost. E ninguém pensa em fazer nada. Mano, a bicha é uma vilã, a bicha não gosta dos X-Men. Aí do nada a Kitty vai ser transferida pra lá. Aí todos os X-Men ficam... né? Fazer o quê? Deixa pra lá. Quando Kitty traz suas preocupações para a Tempestade, nós temos um rápido flashback com a Fênix e com a Tempestade sendo torturadas por Emma. Coisa básica. Quarta-feira nos X-Men, gente. Tempestade grita com Kitty porque ela tem que respeitar os pais dela. Miga, Rainha Branca. Eu acho que o respeito dos pais já passou longe, mas é minha opinião. E a gente tem uma ceninha fofinha, né? E você, Ororo? Algum dia vai deixar de me amar? Oh, querida. Talvez quando eu estiver morta. Porque é muito normal falar isso pra uma garota de 13 anos. Kitty, então, finalmente precisa ir embora. E para se despedir, ela beija todo mundo, né, no rostinho. E depois ela beija o Colossus na boca. O que é mais uma cena estranha que eu fico meio...
Mais drama, mais choradeira, a Tempestade decide levar Kit de carro para sua casa nova, né, Academia Massachusetts. E lá na academia temos o encontro de duas divas em suas melhores roupas. Ororo, nossa Tempestade, e Emma, a Rainha Branca. Eu deveria ter contado a Kit e ao Scott que estou preocupada, mas não quis incomodá-los com isso. Desde que deixei a mansão, estou esperando por um ataque. Só que isso não faz sentido. O Clube do Inferno não iria se arriscar sem necessidade. Além do mais, eles já devem possuir controle sobre os poderes de Kit. Talvez devêssemos ter impedido isso. Você tem toda a razão, Ororo. Emma Frost. E naquele momento, Tempestade sente o recalque da Branquela porque o próprio narrador diz: por uma fração de segundo, um alarme soa na mente de Ororo como um raio corta os céus. A cena vai para a despedida final entre Ororo e Kit. Tempestade pega o seu carro, solta os cabelos e toma o caminho para o instituto. Mas aí, do completo nada, ela simplesmente para o carro na autoestrada, sai dele e vai voando por aí. E ela chama as nuvens, tempestade, chuva, raios, e você fica meio... Gata, tá tudo bem? Ela também rasga as roupas dela, sai voando por aí e depois volta pro carro dela. Porém, tem um detalhe. Quando ela entra no carro, ela pega o casaco brega da Rainha Branca. E aí você se pergunta, Tempestade perdeu bom gosto? Ou talvez ela só tenha pego o casaco da Emma Frost porque, sei lá, deu na telha. Na verdade, nós temos um caso de sexta-feira muito louco em nossas mãos. Estou exausta. Por um momento, quase perdi o controle. Preciso aprender mais a respeito deste incrível poder. Isso mesmo. Emma Frost deu uma de Korra e entrou no corpo da Tempestade. Emma, que tá no corpo da Tempestade, liga pro Sebastian Shaw, outro carinha do Clube do Inferno. Eu daria tudo para estar presente quando Emma Frost despertar. Seu sarcasmo é genial, querida. Aliás, essa sempre foi a marca registrada da Rainha Branca. Quando nós finalmente encontramos a verdadeira Tempestade, que está no corpo da Emma, ela está devastada, tentando entender o que aconteceu em seu rápido encontro com a Rainha Branca. Vou tentar gerar luz de relâmpagos. Não aconteceu nada? O que será que aquela feiticeira fez comigo? Ela liga a luz, se vê no espelho e... Meu Deus, eu virei uma branca básica. Com certeza ela deve ter ficado mais desesperada aqui do que quando ela perdeu os seus poderes em X-Men 97. What has he done to me? O drama é cortado para o encontro entre Noturno e Amanda Sefton. Sabe, aquela mina preta de X-Men Evolution que queria dar uns beijinhos no Noturno? A própria, ela tá aqui e ela não só tá aqui como ela é branca. Além de uma troca de corpo, nós temos um futuro blackwashing, né? Porque ela era branca e ficou preta. Pra balancear as coisas, gente. Temos um beijo e do nada aparece um sentinela, porque, né? Você quer um quadrinho dos X-Men? Vocês queriam o quê? Cultura woke? Aí temos luta, sentinelas, Wolverine. Mas o que importa mesmo é que a Emma, no corpo da Tempestade, finge que vai ajudar os X-Men. Só que no final é só um ardil dela. Não sei por que ela fingiu. Imobiliza todos os X-Men. Inclusive, ela atinge também a tal da Amanda Sefton, que não tem nada a ver com o rolê, gente. Só tava lá dando uns beijos e levou um raio na cara. Já a nossa negona, Ororo, no corpo da Emma Frost, está tentando sair do cativeiro. O único problema, que também é um dos pontos mais interessantes desse quadrinho, é que Ororo não foi treinada para habitar no corpo de uma telepata. Então ela tem várias dificuldades para conseguir se concentrar, já que tem várias vozes o tempo todo na cabeça dela. Depois de conseguir fugir do corpo, e vai até o quarto da Kit, já que isso tudo está acontecendo na Academia Massachusetts. Pro desespero de Ororo, a Kit corre, e pro desespero da Kit, a Ororo lança um raio psionico na garota. Ororo, então, leva a Kit embora, e Emma, que tá no corpo da Tempestade, aparece do completo nada, convocando o fim do mundo. Temos um acidente de carro, fim do quadrinho. Isso aqui na X-Men 97, então eu vou contar o resto da história aqui. Kit se recupera da batida e decide ajudar a Ororo, que tá lá caída, quase morrendo queimada. A Rainha Branca, que tá no corpo da Tempestade, vai embora achando que a Tempestade foi morta. E aí nós temos uma das partes mais controversas dessa edição. Emma vai até Sebastian Shaw e explica o que aconteceu. Emma diz que seu corpo está perdido e que agora ela está presa no corpo da Tempestade.
Sebastian, então, isso não é tão mal, Emma. Você usou o deslocador mental para trocar seu corpo com o de Tempestade. Assim você pôde se infiltrar no meio dos X-Men e colocá-los em nossas mãos. Você não é mais uma telepata, mas ainda possui beleza, juventude e o poder de uma deusa. Acho que Ororo poderá dar uma excelente Rainha Branca. Para os desavisados, o relacionamento de Emma e Sebastian não é assim tão quente. Eles tiveram alguns beijos ao longo dos anos, mas em geral eles são apenas colegas de trabalho que ameaçam a vida um do outro de vez em quando. Coisa básica. Sebastian beijar Emma no corpo de Ororo diz muito sobre o que os dois acreditam que esse plano realmente seja. Mas essa elaboração eu vou deixar um pouquinho para mais tarde. Enquanto isso, a verdadeira Ororo explica a situação para Kate e, em paralelo, temos uma revelação à la Jean Grey se descobrindo a Rainha Negra. I've already been freed. Set free from the constraints of sympathy and morality that bind ordinary human beings. Com a Emma no corpo da Ororo. É meio estranho, mas também é tentador. Eu achava esse casaco brega quando tava na branquela da Emma Frost, mas agora... Aí temos nosso momento clássico. Blá 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 blá, plano do vilão. Blá 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 blá. Kit finalmente aceita a explicação de Ororo, mas a confirmação dela só vem depois. Após pegar uma carona com Steve Hunter, uma amiga dos X-Men, as duas são levadas para a frente da mansão, onde Sebastian, Shawn e o Clube do Inferno estão com os mutantes capturados. Como uma adolescente sem cérebro que a Kate é, ela coloca a cabeça para fora do carro e começa a gritar. Eu não estou vendo nada. Ororo, então, puxa a garota de volta e manda o... Mona, você é maluca? Com todo respeito. Não, se você vê o vídeo, é com todo respeito mesmo. Mona, você tem algum problema? E aí a Kate começa a pensar com ela mesma. Nossa, que bronca. Só mesmo a Ororo é capaz de me dar uma dura dessas. Agora eu não tenho dúvidas de que é ela. Quem é Ororo, não é mesmo? Para o cego, é a luz. Para o faminto, é o pão. Para a Kate, ela é uma mãezona. Para as gays também. As duas finalmente chegam no plano de invadir a mansão. Kate vai na frente, liberta os X-Men, Ororo vem logo atrás e temos algumas lutas. A Rainha Branca, que tá no corpo da Tempestade, aparece invocando várias coisas como sempre, né? Incapacitando todos os X-Men, porque Ororo rainha, o resto nadinha. Mas, assim como Ororo não consegue lidar tão bem com os poderes da Emma, a verdadeira Emma perde o controle do tempo. Nesse momento, a verdadeira Ororo vai até seu corpo e as duas começam uma luta. Durante a batalha, Ororo lê a mente da Rainha Branca e descobre que ela ainda está em posse da tal pistola de trocar personalidade que permitiu que as duas mudassem de corpo. Ela consegue pegar a arma e, bom, pau! E aí, meus amores, vem a vingança. Ororo, já em seu corpo habitual, frita a Rainha Branca. Que sabor! E já com as roupas dela em trapos, naquele melhor estilo, só tampando o que precisa ser tampado, a gata parte pra cima da Emma Frost. Sim. Tá aqui o meu prêmio pra você. Ouça, Emma Frost. Quando criança, jurei jamais matar novamente. Mas esta noite eu vou quebrar essa promessa. Ao roubar meu corpo, você maculou algo tão antigo quanto a própria terra. Agora você vai pagar por isto com sangue. Infelizmente, o Wolverine aparece no meio das duas. Já adianto, ele quase morreu aqui. A Ororo simplesmente manda um não se meta, Wolverine. Porém, infelizmente, o Wolverine coloca alguma razão na cabeça da Ororo e aí nada acontece. O Logan, bonitinho lá, ele só é contra matar quando é a branca chata da Emma Frost. Eu acho que a Ororo tinha que ter fritado a cara do Wolverine, depois ter fritado a Emma Frost. A pessoa quer pagar de antirracista, aí depois quando acontece uma parada dessa, ela não faz nada. E aí provando que a única pessoa em sã consciência nesse quadrinho era a Kitty Pryde, a Kate vira e pergunta se eles deviam ligar pra polícia. Porque assim, não deixaram matar a gata. Não deixaram fazer nada, tá? Não me deixaram fazer nada. Nem estapear a bicha eu consegui. O mínimo que eu quero é que ela vá pra cadeia. Mesmo que fique só uma noite, né? Porque ela vai... E aí vai sair, então, né? Vivemos como uns escravos, sim. Por quê? Porque a gente era eficiente. Por quê? Porque a gente era forte. Por que a gente veio como escravo? Porque a gente era bom no que a gente fazia. De Sexta-feira Muito Louca até Garota Veneno, temas sobre troca de corpos virou um senso comum. É a versão extrema do se colocar nos sapatos do outro.
Mas, diferente de todos esses filmes de comédia situacional, tem algo de diferente nesse quadrinho dos X-Men. Porque aqui não é sobre aprender com esse acontecimento bizarro e por fim sair como uma pessoa melhor da situação. É literalmente a colonização do corpo negro. Para tentar melhor nesse assunto, eu vou precisar trazer um autor já conhecido do canal, Fanon e seu livro Os Condenados da Terra. Sendo o último livro escrito pelo psiquiatra e filósofo, Os Condenados da Terra é quase como um grito de desespero solto em nossa sociedade. A partir dele, o autor desmonta a lógica colonial europeia e propõe uma descolonização do ser, em que precisamos desconstruir tudo o que conhecemos, ao invés de apontar um grande vilão nessa narrativa. Em suas palavras, é preciso mudar completamente, desenvolver um pensamento novo, tentar criar um homem novo. Para ele, não basta apenas identificar o opressor e os processos de opressão. É preciso combater e extinguir, mesmo que isso implique numa verdadeira batalha, uma verdadeira luta física. De acordo com Fanon, a única forma de acabar com o racismo é destruir a alienação causada por esse sistema. Indo para além do psicanalista, essa alienação deturpa até os pensamentos mais puros e progressistas. É a partir dela que algumas pessoas vão entender o novo X-Men como algo woke, ou que vai construir a retórica de que os jogos e filmes recentes são apenas protagonizados por pessoas negras e mulheres. Em outras palavras, quanto mais se ignora que precisamos enfrentar essas linhas de pensamento de frente, mais a diversidade se torna uma faca de dois gumes. Enquanto alguns entendem a importância e a aplaudem, outros a utilizam para apontar um problema social, uma mania da geração woke. Vai entender o que é isso. Tá, mas o que isso tem a ver com a Emma Frost virando a Tempestade nos anos 80? Em 2017, Jordan Peele nos ensinou com Corra que pessoas negras podem não apenas sobreviver a filmes de terror, mas também os protagonizar. No longa conhecemos Chris, um homem negro que está prestes a conhecer os pais da namorada branca, Rose. O único problema é que Chris não é o primeiro namorado negro de Rose. Na verdade, ele nem é o namorado da Rose de fato. É apenas mais uma peça de uma trama muito mais extensa que procura transpor consciência de pessoas brancas em corpos negros. Quando a família da Rose, os Armitage, acho que é Armitage, não é? Explicam seu plano, eles dizem que essa colonização do corpo é uma forma de exaltar a negritude. Através dela, eles conseguem tomar para si o lado estético da negritude, assim como suas qualidades físicas, mas sem deixar de lado seu conteúdo branco. Aparentemente, ele sumiu há 6 meses num bairro de gente rica. Ele não parece tão sumido pra mim. É porque nós achamos ele, tá? Mas o Chris disse que ele tá muito diferente. Diferente como? Esse cara é do Brooklyn. Hã? Ele não se vestia assim. Os Armitage afirmam que valorizam a vida negra, mas desde que seja eles que a controlam. Em Os Condenados da Terra, Fanon vai tratar dessa dualidade do amor e ódio dos colonizadores pelo corpo negro. O colonizador faz história. Sua vida é um épico, uma odisseia. Ele é investido no início. Nós criamos esta terra. Ele é o fixador de sua existência. Se formos embora, tudo estará perdido. E esta terra voltará à Idade das Trevas. Em frente a ele, seres apáticos, definhados por febres e consumidos por costumes ancestrais, compõem um pano de fundo praticamente petrificado para o dinamismo inovador do mercantilismo colonial. Para o colonizador, essa existência negra é subdesenvolvida. Desta forma, ela precisa ser invadida e controlada. E o mesmo serve tanto para a história dos Armitage e o seu plano com Chris, mas também para Emma Frost, Sebastian Shaw e o que procuram fazer com Aurora. Quando o Clube do Inferno escolhe Tempestade como a chave para invadir e corromper os X-Men, não tem apenas a ver com a gama de poderes da mutante, mas também denota uma vontade de controlar essa existência negra que, aos olhos deles, é selvagem. Ela é mais forte, poderosa e, de acordo com Sebastian, mais bonita do que Emma Frost. E por conta de todos esses motivos, ela precisa ser controlada. Apesar de eu achar toda essa trama repugnante quando você adentra as várias camadas dela, gosto muito de como apresenta essa relação de Sebastian com a Tempestade possuída pela Emma Frost. Como eu disse antes, os dois vilões nunca demonstraram todo esse desejo sexual um pelo outro. Mas é curioso pensar que Sebastian sente algo por essa Tempestade possuída.
Mas por quê? Porque ele tem controle sobre ela. Em Pele Negra, Máscaras Brancas, também escrito por Frantz Fanon, o autor trata como pessoas negras sobrevivem dentro de sociedades brancas. Para isso, ele utiliza a própria percepção do que é ser um homem negro e psiquiatra em uma sociedade e campo de estudo majoritariamente branco. Em um trecho do livro, ele cita o trabalho de outro estudioso, Westermann, que trata como existe um sentimento de inferioridade entre os negros europeus que tentam permanentemente eliminar. A forma que esses indivíduos encontram para desviar dessa inferioridade é usar roupas europeias ou trapos da última moda, adotar coisas usadas pelos europeus, suas formas exteriores de civilidade, florear a linguagem nativa com expressões europeias, usar frases pomposas, falando ou escrevendo em uma linguagem europeia. Tudo calculado para obter um sentimento de igualdade com o europeu e seu modo de existência. Problemáticas à parte que essa frase pode levantar, o que acontece com essa Ororo é muito similar. Ela ainda tem o mesmo corpo, o mesmo tom de pele, mas existe algo por baixo, que o próprio Sebastian aponta como o sarcasmo da Rainha Branca. Não vai encher a cabeça desse homem com essas ideias. De quem foi a ideia caridosa de deixar uma humana em nosso conselho? Não havia outras opções para reclamar da minha semântica? Toda a trama dos Armitage em Korra. Eles querem e desejam esses corpos. Porém, para aceitá-los completamente, é necessário que exista algo escondido sob a pele. Isto é, a mente de uma pessoa branca. E mesmo que se trate apenas de uma história dos X-Men, ainda é necessário apontar que esse plano e as repercussões dele evidenciam quão racista e problemático é o tal Clube do Inferno. Para os que não conhecem, ao longo dos anos, esse clube foi composto majoritariamente por vilões brancos vestidos com roupas do século XVIII. Isso porque a inspiração desta associação eram os clubes da elite europeia do século XVIII. De acordo com rumores, as reuniões dessas associações eram regadas de bebedeira, orgias, cultos e rituais de procedência duvidosa. Fanon não viveu essa época, mas seus estudos são quase que uma consequência direta dela. Suas questões e debates sobre o corpo negro na sociedade europeia permeiam o quão branca a elite sempre foi e como, naquele momento, estava sendo invadida por pessoas negras. Nesse sentido, tanto Korra quanto essa história dos X-Men exalam um propósito parecido. Elas tratam de uma resposta desesperada da branquitude em meio a um mundo em que um corpo negro se torna um indivíduo com direitos, em que esse corpo finalmente consegue acessar áreas antes intransponíveis, em que a invasão desses lugares é permitida, desde que para a branquitude de forma assimilada, transformada. Eu entendo ambas essas histórias quase como avisos do que pode acontecer quando não damos ouvidos a Fanon e seu pedido de combate de frente à intolerância. Ambas tratam da ideia perversa de intolerância escondida por trás da aceitação, em que alguns discursos sobre igualdade e diversidade trazem ações de controle e submissão, em que a sua presença em um lugar é aceita, desde que performe como esperado. Eu sei que vai ter gente falando, ai, mas que leitura forçada e tal. Mas assim, é uma leitura, gente. Você pode discordar de tudo que eu tô falando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É isso. Não virem uma branca básica. Se vocês querem virar uma branca, tá tudo certo, gente. Eu não vou julgar ninguém. Mas se você quer virar uma branca, vira uma branca legal. Vira a Adele. Entendeu? A Adele. A Adele é uma branca legal. Mas uma branca básica, sabe? Uma branca básica chata, que nem a Emma. Hoje em dia tá mais legalzinho. Mas naquela época ela era uma branca básica chata. Ela precisou passar um tempinho com os X-Men pra perceber que, né? Pra criar personalidade, ela precisou passar um tempinho com os X-Men. Precisou passar um tempinho com as gays, a sapatão, as trans. Ela começou a ter contato com outras pessoas e pensou, nossa, eu posso ser uma branca com personalidade. Aí ela criou personalidade. Só dizendo, se você é fã da Emma Frost, me desculpa, mas é a verdade. Se você não concorda com isso, comenta aí, não sei.